Seja um Sherlock Holmes da igreja. Este é meu assunto hoje. Eu sou Walter McAllister e este é o podcast Café Espiritual. O assunto hoje não diz respeito a ser um detetive, um investigador, não. Diz respeito a algo que eu vi na série produzida há poucos anos atrás sobre, mais uma vez, revisitando esta obra inglesa do século passado, Sherlock Holmes. E não só num dos episódios, mas ao longo de certos episódios, mostrava que este homem era realmente um profundo conhecedor de tudo que dizia respeito à investigação médica, forensica, policial. Ele sabia identificar pelo cheiro e pelo tacto qualquer tipo de cinza, de qualquer tipo de cigarro, charuto, enfim. Por quê? Porque muitas vezes ao investigar um crime, ele achava cinzas pelo chão e só por saber que tipo de cinza era, ele sabia que tipo de cigarro fumava o investigado, mas ao mesmo tempo ele não sabia quem era o primeiro-ministro da Inglaterra, não sabia nada sobre o dia a dia que a maioria das pessoas consideram assim, informação fundamental, básica, né? E a pergunta por que ele era assim, excêntrico? Não, ele dizia, eu tenho que guardar a minha mente, eu tenho só um tanto de espaço na minha mente, tanto de capacidade e energia vital, e eu tenho que dedicar tudo isso à minha vocação. No caso dele, a vocação era de ser o maior detetive de todos os tempos. Qual é a nossa vocação? A nossa vocação é de nós falarmos da parte de Deus e trazer pessoas, primeiro, das trevas para a luz do mundo, para o reino de Deus, e discipulá-las, ensiná-las tudo que Jesus nos ensinou a fazer. É discipular, esse é o nosso trabalho, e que envolve, segundo Eugene Peterson, como atividade principal, ensinando pessoas a orar. Mas orar não é somente repetir palavras ou apresentar pedidos e expressar anseios perante Deus. Orar envolve um conhecimento cada dia mais profundo de quem Deus é, com quem nós falamos. Então, nós temos, como homens de Deus, que dedicar a nossa mente ao ministério. Nós não podemos fazer do ministério algo apenas que fazemos, digamos, parte do tempo. Nossa mente tem que se voltar a isso para que nós sejamos bons e fiéis dispenseiros da multiforme graça de Deus. Nós temos que ser homens, tal qual Sherlock Holmes, dedicados à nossa vocação. Isso quer dizer que nós não temos que saber sobre o que está acontecendo no Campeonato Nacional de Futebol. Nós não temos que saber o que está acontecendo na França. Nós não temos que saber o que está acontecendo na Tailândia. Nós não temos que estar a par de todas as notícias. Muitas delas são absolutamente triviais e não têm nada a ver com a nossa vida. O que nós temos que entender é, em primeiro lugar, nós temos que ser homens da palavra de Deus. Nós temos que conhecer profundamente, diariamente, vivermos a palavra de Deus, até que a palavra de Deus faça parte do nosso DNA, do nosso modo de pensar, que as suas frases, seus versículos façam parte, pois a palavra de Deus, como diz Isaías, é como a chuva que cai, não volta ao céu, sem primeiro deixar a terra fecunda e crie um renovo. A palavra de Deus é poderosa, é eficaz, é espada de dois gumes, é pão vivo, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. As palavras da Bíblia têm que fazer parte da nossa maneira de pensar. Isso quer dizer que nós temos que ser homens, não que usam a Bíblia, mas que entendem a Bíblia. Nós temos que ser profundos conhecedores da Bíblia. Isso não é apenas um assunto para teólogos, digamos, da academia. É para todo aquele que deseja servir bem a Deus e ao povo de Deus. Com isso, também temos que entender bastante sobre a história da igreja e sobre a teologia. Por quê? Porque a teologia é a linguagem da Bíblia.
É a linguagem da igreja. A igreja fala teologicamente, nós adoramos teologicamente, nós ministramos teologicamente. Todos os pressupostos teológicos vêm à baila quando nós ministramos. Então, nós não ministramos baseado em quê? Em filosofia popular, em psicologia popular, em coaching. Nós temos que ministrar segundo a palavra de Deus. E nós temos que praticar esta missão segundo a palavra de Deus. Quer dizer que nós temos que conhecer profundamente, primeiro, como a igreja transformou e traduziu as verdades bíblicas ao longo dos séculos, mediante desafios que foram mudando a cada geração. Porque o desafio da igreja é diferente hoje do que foi há 100 anos atrás, há 50 anos atrás. A igreja mudou, o Brasil mudou. O mundo mudou e está mudando radicalmente. Se nós não tivermos uma noção da história da igreja e da boa e sã doutrina e da palavra de Deus, nós não saberemos ministrar. Nós vamos nos perder, nós vamos nos desvirtuar, nós vamos nos deixar levar por ondas e por modas. Nós não temos que ser psicólogos, nós não temos que ser filósofos, se bem que o modo de pensar não deixa de ser uma filosofia, tem como cria um fundamento, a Bíblia cria um fundamento de cosmovisão, a boa teologia também gera em nós uma cosmovisão que não deixe de ser uma filosofia cristã. Então nós temos que ser homens dedicados a essas coisas, que entendem bem essas coisas, que leem literatura profunda e não ficam pendurados no Twitter e no Facebook ou no Instagram. Nós temos que ser homens que leem. Mas nós também temos que ser homens que conhecem o seu povo. Você tem que conhecer o seu povo. Você tem que conhecer os seus nomes. Você tem que conhecer as suas famílias. Você tem que conhecer os seus anseios. Você tem que conhecer os seus problemas. E mais, você tem que levar estas coisas a Deus em oração. Pessoas precisam de um pastor e um pastor conhece o cheiro das suas ovelhas. Ele sabe onde estão os piolhos, ele sabe onde estão as feridas, ele sabe onde aperta o calo de cada um dos seus membros. O bom pastor conhece bem o seu rebanho. E nós temos que nos dedicar a este fim. Nós temos que ser homens focados, dedicados, centralizados nisto. E, acima de tudo, nós temos que ser homens que conhecem profundamente o lugar secreto com Deus. Este é um conhecimento que não se acha em livros. Este é um conhecimento que não se acha no dia a dia, conversando, nem com outros homens de Deus, embora isso também seja de uma importância fundamental. Nós temos que conhecer o lugar secreto com Deus e deixar Ele moldar os nossos corações, partir os nossos corações, quebrar os nossos corações e refazer os nossos corações. Isto requer lágrimas quentes derramados antes do nascer do sol. Isto requer tempo na palavra de Deus, deixando a palavra de Deus ferir os nossos corações e nos preparar e nos moldar para sermos homens que falam das profundas verdades bíblicas e da profundeza do coração de Deus. O coração de Deus, obviamente, nós aprendemos pela palavra, nós vemos quem Ele é, nós vemos os seus propósitos, vemos como Ele lida, mas existe um conhecimento que vai além do conhecimento. Paulo orou por isso, em favor dos Efésios, que tivessem sabedoria além, um conhecimento que vai além, é um conhecimento das profundezas de Deus, e o homem de Deus tem que ser isto. Tem que conhecer bem essas coisas, ele tem que se dedicar a isto, ele tem que dedicar a sua vida a Deus e a seu povo, a tudo que Deus falou e ao que Deus está falando hoje. Bom, sejamos então um Sherlock Holmes da igreja. Dedique-se, não divida a sua mente tem um tanto de espaço, gente. Nós temos um tanto de espaço, um tanto de energia, nós temos que dedicar ele todo a esta sagrada vocação. Bom, eu volto a oferecer meu e-mail, podcast.caféespiritual@gmail.com, ou pode entrar no meu Facebook. A página é Walter com W, Robert McAllister Jr. Qualquer coisa, faça contato, orarei por você. Até a volta, que Deus te abençoe, rica e abundantemente.